O sol estava se pondo quando Júlia, Marcos e André chegaram ao portão enferrujado do cemitério, situado em uma colina isolada. O céu, pintado com tonalidades de laranja e vermelho, fazia a silhueta das árvores retorcidas parecer ainda mais ameaçadora. Júlia hesitou, segurando sua lanterna com força. Ela olhou para os amigos com um semblante que oscilava entre o desconforto e o arrependimento de ter aceitado participar daquilo. É só uma noite, Júlia. Você vai sobreviver, disse Marcos com um sorriso, tentando mascarar o nervosismo que sentia. André, por outro lado, estava mais empolgado. Vamos lá, isso é coisa de filme. Uma aposta idiota, mas a gente vai ganhar e rir disso depois. O portão rangeu alto quando Marcos o empurrou. Ele parecia mais pesado do que deveria ser, como se estivesse resistindo ao toque humano. Júlia teve a impressão de ouvir um leve sussurro vindo de dentro do cemitério, mas descartou como o som do vento atravessando as grades. Ao cruzarem o portão, foram recebidos por um silêncio absoluto. Não havia o som de grilos, nem o balançar das árvores, apenas o som de seus passos sobre a grama e o cascalho. O cemitério era uma coleção de lápides antigas, muitas delas desgastadas pelo tempo. Árvores retorcidas projetavam sombras inquietantes sobre as pedras, e um cheiro de terra úmida misturado com algo metálico pairava no ar. Cara, isso aqui parece um cenário de pesadelo, disse André enquanto apontava sua lanterna para uma lápide particularmente grande. As inscrições estavam desgastadas, mas o trio conseguiu distinguir algo que parecia um símbolo, um círculo incompleto com linhas cruzando. Marcos tirou uma foto com seu celular. Nunca vi nada assim antes. Deve ser coisa de um escultor excêntrico. Júlia permaneceu em silêncio, mas algo naquelas pedras a perturbava. Ela sentiu um frio na espinha ao olhar para os túmulos. As datas estavam apagadas ou parcialmente legíveis, e em algumas lápides não havia nomes, apenas mais daqueles símbolos. Vocês não acham que isso é estranho? Perguntou ela, apontando para uma fileira de túmulos com marcas similares. Estranho? Sim, disse Marcos. Aterrorizante? Não. Relaxa, Júlia. É só um cemitério abandonado. Com o cair da noite, o cemitério parecia mudar. As sombras das árvores se alongavam, como se tentassem alcançar os amigos. Marcos montou uma pequena área de descanso com os cobertores que trouxeram, enquanto André acendia uma lanterna maior para iluminar o ambiente. Hora de nos tornarmos lendas. Quem sair primeiro paga o jantar, brincou André, mas sua voz soou mais fraca do que ele pretendia. Júlia estava inquieta, olhando ao redor, quando ouviu o primeiro sussurro. Era baixo, indistinto, como alguém falando de longe. Ela virou a cabeça rapidamente, apontando a lanterna para um canto do cemitério, mas não viu nada. Vocês ouviram isso? Perguntou, sua voz tremendo. O que? O vento, respondeu Marcos, olhando de relance. Não era o vento, insistiu ela, mas os amigos apenas riram. Os sussurros voltaram, dessa vez mais próximos, como se estivessem circulando ao redor deles. André parou de rir quando sentiu algo frio passar por ele, como uma corrente de ar, mas decidiu não mencionar. Deve ser só sugestão, disse a si mesmo em voz alta, mais para se convencer do que para os outros. Enquanto caminhavam um pouco mais, investigando os cantos mais escuros do cemitério, André se afastou do grupo. Ele estava curioso para explorar o lugar, mas quando iluminou uma lápide solitária em um canto, algo fez seu sangue gelar. Marcos. Júlia. Venham aqui, agora, chamou ele, tentando manter a voz firme, mas o tremor era evidente. Os dois correram até onde André estava, e a luz das lanternas revelou a lápide. Havia um nome esculpido com precisão assustadora, André Silva, acompanhado de uma data de nascimento que correspondia à dele. O mais perturbador era a data de falecimento, o dia atual. Isso não é possível. É alguma pegadinha, não é? Balbuciou André, olhando freneticamente para os amigos. Como alguém saberia que você estaria aqui? Perguntou Júlia, os olhos arregalados.
Marcos tentou manter a calma, mas até ele sentiu que algo estava terrivelmente errado. Deve ser coincidência, ou um erro. Mas ele não acreditava no que dizia. De repente, um som estridente cortou o silêncio. Era como um grito humano, mais distorcido, vindo de dentro da terra. O som ecoou por todo o cemitério, deixando o trio paralisado. A terra ao redor da lápide começou a se mover, como se algo estivesse tentando sair debaixo dela. "Corram!" gritou Marcos, puxando Júlia pelo braço. Enquanto corriam de volta para a área de descanso, o cemitério parecia se fechar ao redor deles. As árvores projetavam sombras que pareciam ter vida própria, e os sussurros agora se transformavam em risadas macabras, ressoando de todas as direções. André tropeçou e caiu, mas rapidamente se levantou, olhando para trás e vendo algo que ele não conseguiu descrever completamente, uma figura alta, esguia, com olhos que brilhavam como carvões acesos. Quando finalmente chegaram à área onde deixaram os cobertores, notaram que tudo estava revirado. As lanternas extras estavam apagadas, e a escuridão parecia mais densa. Júlia começou a chorar silenciosamente, enquanto André sussurrava para si mesmo, como se estivesse tentando afastar o que havia visto. "Isso não é brincadeira. Algo está aqui", disse Marcos, enquanto lutava para manter a voz firme. Mas ele sabia, assim como os outros, que algo havia despertado naquele cemitério, algo que não os queria ali. O silêncio do cemitério parecia ter uma densidade tangível, como se o ar estivesse saturado por algo invisível, pesado e ancestral. Depois de um tempo correndo desordenadamente entre lápides que pareciam multiplicar-se ao infinito, o trio finalmente parou, exaustos e ofegantes, ao lado de um mausoléu de mármore gasto. As colunas estavam rachadas, e musgos cobriam os nomes esculpidos na entrada, quase apagados pelo tempo. "Temos que entrar", disse Marcos, com a voz firme, mas os olhos entregando o terror que ele sentia. Júlia hesitou, olhando para o interior escuro do mausoléu. André parecia incapaz de argumentar, ainda em choque pelo que haviam presenciado minutos antes. "É isso ou ficarmos lá fora, com isso", continuou Marcos, apontando para as sombras inquietas que pareciam se acumular nos limites de suas lanternas. Ao entrarem no mausoléu, a sensação de claustrofobia os envolveu instantaneamente. O ar estava carregado com odor opressivo de mofo e terra úmida, e a escuridão parecia mais densa do que o lado de fora. Marcos usou a lanterna para explorar o espaço. Era pequeno, com um único sarcófago no centro e prateleiras nas paredes, onde descansavam urnas e caixas de madeira. Algumas estavam abertas, expondo seu conteúdo, ossos fragmentados e poeira. Júlia tentou limpar o local para que pudessem sentar, mas ao passar a mão pela superfície do sarcófago, encontrou algo que fez sua respiração acelerar, um diário velho, com a capa de couro rasgada e manchas escuras que pareciam sangue seco. As mãos dela tremiam enquanto o abria. "Olha isso", disse ela, mostrando o diário aos outros. Marcos e André se aproximaram, iluminando as páginas amareladas com suas lanternas. A caligrafia era irregular, como se o autor tivesse escrito com pressa ou em um estado de extremo nervosismo. O texto falava de eventos ocorridos no cemitério há mais de um século, quando uma seita havia realizado rituais sombrios para despertar o que dorme sob a terra. "Eles não deveriam ter escavado aqui", murmurou Júlia, lendo em voz alta. "Os túmulos mais antigos foram apenas o começo. Eles cavaram mais fundo, e algo os observava." "Isso é loucura", disse André, embora sua voz soasse pouco convincente. "Algum maluco escreveu isso para assustar as pessoas." Um som baixo começou a ecoar pelo mausoléu, interrompendo a discussão. Primeiro, parecia um vento distante, mas então se transformou em algo muito mais perturbador, risadas. Riam em uníssono, mas de uma maneira que parecia não vir de gargantas humanas. Era um som grotesco, cada eco carregando uma sensação de malignidade que gelava a espinha. "Você ouviu isso?", perguntou Júlia, apertando o diário contra o peito. "Todo mundo ouviu", respondeu Marcos, varrendo o ambiente com a lanterna. Foi então que notaram que as sombras projetadas pelas paredes não correspondiam aos movimentos deles.
As luzes tremulavam, e as sombras pareciam balançar de forma independente, dançando em um ritmo hipnótico que contrastava com o pavor do grupo. Em certo momento, André apontou a lanterna diretamente para o sarcófago, onde uma sombra permanecia imóvel, ignorando a luz. "Isso não é possível", sussurrou ele, recuando. De repente, André se levantou bruscamente. "Preciso sair daqui. Não dá mais. Não. Não podemos nos separar", gritou Júlia, segurando o braço dele, mas André estava decidido. Ele saiu do mausoléu, e os outros dois não tiveram coragem de segui-lo imediatamente. "Devemos ir atrás dele", disse Júlia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Espera", respondeu Marcos, tentando pensar racionalmente, embora estivesse apavorado. Ele se aproximou da entrada e iluminou o lado de fora com sua lanterna. A noite estava mais escura do que nunca, as lápides quase invisíveis na escuridão opaca. Então, ouviram um grito. Era André, um som gutural de puro terror que foi interrompido abruptamente, como se alguém tivesse cortado o ar de seus pulmões. Júlia e Marcos correram para fora, mas tudo o que encontraram foram pegadas na terra úmida, levando até uma sepultura aberta. A terra ao redor estava revirada, e o nome na lápide estava desgastado demais para ser lido. De volta ao mausoléu, os dois restantes folhearam o diário, procurando desesperadamente por algo que explicasse o que estava acontecendo. Júlia encontrou um trecho que parecia descrever exatamente o que estavam vivendo. "Quando as sombras se levantarem e as risadas começarem, não olhe para trás", leu ela, com a voz embargada. "Elas não têm rosto, mas sempre observam." "Isso não ajuda", gritou Marcos, batendo no sarcófago. O som ecoou pelo espaço, mas não havia risadas dessa vez. Apenas um silêncio opressor que parecia se aprofundar a cada segundo. "Marcos", sussurrou Júlia, apontando para o fundo do mausoléu. Havia pegadas na poeira, pequenas, como as de uma criança. Elas saíam do sarcófago e desapareciam nas sombras. Uma brisa gelada atravessou o mausoléu, apagando uma das lanternas. Na escuridão parcial, Júlia sentiu algo passar por ela, como uma presença fria e elétrica. Marcos, ao tentar reacender a lanterna, viu algo na periferia de sua visão, uma figura agachada no canto, com membros longos e um rosto que parecia se dissolver nas trevas. "Saia daqui", gritou ele, segurando a lanterna como se fosse uma arma. A luz finalmente acendeu, mas a figura já havia desaparecido. Em seu lugar, as risadas se tornaram mais altas e mais próximas. Júlia agarrou o diário com força, e sua mente começou a girar em círculos. Tudo naquele cemitério parecia parte de um jogo macabro, onde eles eram as peças. Mas o que era o objetivo final? E por que eles haviam sido escolhidos? Enquanto as risadas se intensificavam e as sombras se fechavam ao redor deles, o terror tomou conta. O que começou como uma brincadeira estava se transformando em um pesadelo do qual talvez nunca acordassem. O silêncio do cemitério era agora uma entidade própria, uma presença que respirava entre as lápides e se contorcia nas sombras. Júlia e Marcos corriam, mas cada caminho parecia dobrar sobre si mesmo, como se as leis do espaço e do tempo fossem apenas sugestões. A lanterna de Marcos tremia em sua mão, a luz dançando sobre inscrições ilegíveis e símbolos antigos esculpidos nas pedras funerárias. "Este não é o mesmo lugar onde entramos", disse ele, o tom de sua voz tentando disfarçar o pânico que crescia dentro dele. Júlia não respondeu. Ela estava focada em apertar o diário contra o peito, como se isso pudesse afastar o terror crescente que os cercava. Chegando ao portão principal, eles o encontraram completamente trancado, com correntes grossas e enferrujadas que não estavam lá quando haviam entrado. Marcos puxou com toda a sua força, mas as correntes não se moveram nem 1 milímetro. "Isso não pode ser real", disse ele, respirando pesadamente. "Eu juro que estava aberto antes." Júlia girou em seu lugar, iluminando as lápides ao redor. Era como se o cemitério estivesse maior do que antes.
Árvores que antes pareciam distantes agora projetavam sombras grotescas sobre eles, suas formas retorcidas parecendo dançar com intenções malignas. Ela olhou para Marcos. Não estamos presos aqui. Não realmente. Isso é alguma coisa nos testando. Testando para quê? Perguntou Marcos, mas antes que Júlia pudesse responder, um som baixo e gutural ecoou das profundezas do cemitério, como se algo gigantesco estivesse despertando. À medida que caminhavam novamente, o ambiente ao redor começou a mudar. Não era apenas o cemitério físico, mas o próprio ar parecia vibrar com uma energia desconhecida. A cada passo, figuras espectrais começavam a surgir ao redor deles, translúcidas e flutuantes, mas claramente conscientes de sua presença. Marcos, disse Júlia, segurando seu braço. Você está vendo isso? Marcos assentiu, sua lanterna agora tremendo ainda mais. Eles estavam cercados por fantasmas que sussurravam em uma cacofonia de vozes fragmentadas. Alguns rostos eram familiares, outros não. De repente, Júlia congelou. Entre as figuras, ela viu sua mãe, ou pelo menos algo que se parecia com ela. Os olhos da figura eram fundos e brilhavam em uma luz fria, mas a voz era inconfundível. Você nunca me perdoou, dizia a visão, os lábios quase imóveis. Júlia caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei tanto, murmurava, mas a figura se dissipou, deixando apenas o vazio. Marcos, por sua vez, viu o rosto de um velho amigo que havia perdido em um acidente anos atrás. Você deveria ter sido você, disse a figura, os dedos esqueléticos apontando para ele. Marcos recuou, balançando a cabeça freneticamente. Eu não sabia. Eu não podia saber. No centro do cemitério, Júlia finalmente abriu o diário, desesperada por respostas. As páginas pareciam mudar conforme elas lia, símbolos e palavras em uma língua antiga reorganizando-se diante de seus olhos. Finalmente, ela encontrou um trecho que parecia escrito em sua própria caligrafia, embora ela nunca tivesse visto aquilo antes. Somente sangue pode libertar as almas, leu em voz alta, com a voz quase inaudível. Um sacrifício para o além. Marcos olhou para ela, seus olhos arregalados. O que isso significa? Significa que um de nós tem que ficar, respondeu Júlia, sua voz quebrada pela realização do que estava lendo. Antes que pudessem processar o que significava, o chão sob eles começou a tremer. Uma figura começou a emergir do solo, uma massa retorcida de sombras e luzes, com uma forma quase humana, mas deformada de maneira que a mente não podia compreender completamente. Os sussurros tornaram-se gritos, e a criatura avançou, cercando-os em uma prisão de escuridão. Não há outra escolha, disse Marcos, olhando para Júlia. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também de uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Você precisa sair daqui. Você pode acabar com isso. Não, gritou Júlia, segurando o braço dele. Não pode ser assim. Não há tempo, ele disse, forçando um sorriso. Eu sempre fui o mais covarde de nós dois, lembra? Acho que finalmente posso provar que não sou. Antes que ela pudesse protestar novamente, Marcos se afastou e correu em direção à criatura. Ele gritou, atraindo sua atenção enquanto a luz da lanterna se apagava em suas mãos. Júlia chorava, mas sabia que ele tinha razão. Com o diário ainda em mãos, ela começou a recitar as palavras do ritual, mesmo sem entendê-las completamente. A criatura agarrou Marcos, mas, à medida que ela terminava de ler, a figura começou a se dissolver, junto com os fantasmas que os cercavam. O silêncio retornou ao cemitério, mas um peso invisível permanecia. Quando o sol finalmente nasceu, Júlia foi encontrada por um casal de transeuntes, sentada ao lado de uma lápide. Ela não dizia nada, apenas encarava o nome esculpido na pedra, Marcos Silva, nunca esquecido. Eles tentaram levá-la embora, mas Júlia apenas murmurava uma coisa, repetidamente, ele ainda está aqui. Eu ainda ouço ele.
Os ecos das vozes no cemitério permaneceram com ela, assombrando seus dias e noites. E sempre que fechava os olhos, via Marcos no limite de sua visão, como se esperasse o momento certo para voltar.